Bom dia pessoal, e chegou a hora, né? Como dizem os hermanos, no hay vuelta de trás. Não existe volta para trás, né? Não existe caminhada para trás, não existe marcha de ré. Então vamos em frente, porque esta noite é noite de grandeza, é noite de classificação do Inter às quartas de final da Libertadores para pegar aí os bolivianos do Bolívar, né? Bolívar City, ou nosso querido tradicional Atlético, né? O Atlético Paranaense, que estarão do outro lado da chave nos esperando, porque o Inter vai passar, tem convicção. Lembrando que, para passar, precisa ganhar de um gol de diferença e ir para os pênaltis, ganhar nos pênaltis, ou ganhar por pelo menos 2 gols de diferença, e aí seguir adiante, fazer a festa no Beira-Rio. Lembrando que KTO, na KTO, tu usando o cupom BEHS do seu amiguinho aqui, obtém 20% de bônus no primeiro depósito. Vamos lá então. Tivemos a live ontem à noite, a live do BES, né? Desse amiguinho aqui de vocês, com muito otimismo, falando de River, falando de Inter, falando de Ruas de Fogo, e a Ruas de Fogo que eu queria falar para vocês. Max Peixoto, um dos organizadores do Ruas de Fogo, está prometendo a maior Ruas de Fogo da história do futebol brasileiro. Sim, maior Ruas de Fogo da história do futebol brasileiro, com 3 mil, pelo menos 3 mil sinalizadores vermelhos sendo erguidos na passagem do ônibus do Inter aí pela rua Nestor Ludwig, a pedido da Brigada Militar, acompanhando todo o ônibus, o trajeto do ônibus com a delegação do Inter, com os jogadores até a porta do vestiário. Então, vai ser algo realmente grandioso, algo que os jogadores vão se arrepiar dentro do ônibus, algo daqui a pouco para, em passando, ficar na história do Inter, porque vai ser a maior de todas, 3 mil sinalizadores sendo erguidos na chegada do ônibus do Inter ao Beira-Rio. E por falar em Inter, por falar em Beira-Rio, a tendência é que Carlos de Pena saia do time, né? Com aí Bruno Henrique ou Maurício começando o jogo em seu lugar. Eu acho que começa Bruno Henrique, porque se começar com Maurício, vai ser estilo Abel Braga, né? Para dentro deles e vamos com tudo. E aí a defesa que se cuide, a defesa que se vire, né? Então eu acho que o Cudê é capaz de começar com um pouquinho mais de cautela o jogo e depois ir para cima aí no segundo tempo com tudo. De repente 1-0 no primeiro tempo e quem sabe no segundo soltar as amarras todas aí e ir para cima do River. O River Plate, segundo o nosso companheiro Lucas Arrura, que participou da live também ontem, né, setorista de River Plate, vem com a mesma formação que começou o jogo lá em Nunes, lá no Monumental de Nunes. Então, os times muito parecidos, né? O Inter e o River Plate para o jogo desta noite, 9 horas no Beira-Rio. E lembrando que depois do jogo, depois de tudo, lá pela madrugada, pela volta de 1 da manhã, já na quarta-feira, convido vocês para virem para a live. Vamos fazer uma live, sim. Eu e Gustavo Rocha estaremos em live falando com vocês para comemorar, né? Que é o que a gente espera, que a gente quer, ou em caso de não passar, para desabafar. Vamos falar, porque vamos madrugada dentro aí, falando de Inter e River Plate, tomara falando também de Bolívar ou Atlético Paranaense, né? Afinal de contas, um deles será o próximo adversário do Inter nas quartas da Libertadores. Então, a possível escalação do Inter, com Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René. Acho que ele começa com o Johnny, acho que o Cudê começa com o Johnny. Johnny, Bruno Henrique ou Maurício, Arangues e Wanderson ou PH, Alan Patrick e Valência. Acho que o Luiz Adriano fica para o segundo tempo também como opção. E o PH é aquela dúvida também, né? Eu começaria com o PH, mas como o Wanderson foi poupado contra o Corinthians, é bem possível que comece o Wanderson. O River Plate com o Armani, Casco, Gonzalez Pires, Paulo Dias e Enzo Dias, Aliandro, Enzo Pérez, Nath Fernandes, De La Cruz e Barco, ou Solari, mas tendência que seja o Barco, e o Beltrán na frente. A arbitragem uruguaia. A gurizada do Boca Juniors, torcedores do Boca Juniors, meus amigos torcedores argentinos, torcedores do Boca, já avisaram, tenham cuidado que esse árbitro aí costuma beneficiar o River. Não sei se é uma questão local, uma bronca Grenal, né, uma bronca Boca e River, mas olho no senhor Andrés Matonte, auxiliado por Nicolás Taran e Carlos Barreiro. No VAR, Leodan Gonzalez, também do Uruguai. Como eu disse, meus amigos torcedores do Boca ficam com o pé atrás com esse árbitro. Tomara que a gente não tenha problemas com a arbitragem, né? Porque é só que faltava também, né? Em casa, ser prejudicado pela arbitragem. Mas eu confio no Inter, confio que teremos uma grande noite, confio que a treta do fim de semana, Inter e Corinthians, né? Magrão, Luiz Adriano, Valência, tenha ficado no sábado mesmo, e vamos com tudo para cima dos malandros, porque precisamos demais da classificação. Lembrando, meu palpite, Inter 2-0. Inter 2-0. Lembrando que, bem depois, lá na madrugada, já 1 da manhã,
venham para cá que vamos fazer uma bela de uma live com, enfim, comemorando, tomara comemorando, mas se precisar também desabafar, a gente desabafa também. E depois do jogo, aqui no canal do Bess, né, como sempre, análise, notas, tudo que vocês estão acostumados já, tá bom? Antes de ir embora, por favor, deixe o like, porque o like de vocês é muito importante, o carinho de vocês é muito importante para este humilde canal. E o Palavra Colorada é a palavra de otimismo. Nós vamos nos classificar. O Inter estará nas quartas de final da Libertadores, eu tenho convicção disso, tá bom? Inter 2, River 0. Nos vemos logo mais e na madrugada também, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.